Não, não é pesada não. Posso para apresentar, pra olhar a apresentação, vocês verem. Vamos testar agora. Testa aí o compartilhamento da tela. A gente... Como é que eu posso compartilhar a tela aqui com esse? Aí do ladinho, embaixo à direita, você está vendo uma... Deixa eu ver aqui. Uma telinha? Tô. Clica nela. Ah, tá. Agora vi. Ai, que legal isso aqui. É como o Meet, né? Compartilhar a tela aqui. É o Meet das universidades. Deu para compartilhar já? Deu. Tá mostrando? Tá rodando. Tem algum vídeo, algum som, Chara, ou não? Não, não tem. Tá, não, porque senão tem uma opção que tem que escolher para poder aparecer o som. Pode colocar aí a primeira página só para isso. Põe no modo apresentação para a gente ver. Ficou bom? Ah, ficou ótimo. Tá bom aí, Manu? Tá ótimo. O pessoal tá conseguindo ver? Agora eu não consigo ver nada. Só meus slides. Normalmente é assim mesmo. Quando a gente fica como apresentadora, a gente fica isolado. Não se vê, né? Não vê Mas nada. aí a gente vai ficar aqui olhando Te dando um apoio, vendo os comentários, passando pergunta. E a gente vai te perguntando ou no final ou durante a apresentação, tá bom? O que é que você prefere? Durante a apresentação ou no final? Eu tenho que passar para a senhora que eu não passei as perguntas. Não, isso aí é outra coisa. Depois que a gente fala, isso aí agora é outra coisa. É o que o pessoal vai perguntar durante com relação ao conteúdo. Aí a gente quer saber se você prefere que interrompa a apresentação e faça a pergunta. Eu acho que a gente pode, uma coisa ou outra, perguntar, né? Mas deixar a maioria das perguntas para o final, para não passar muito do tempo, né, Manu? Sim. Mas se quiser perguntar durante a apresentação, eu não me importo, não. Tá bom. Até prefiro, às vezes, se tiver pergunta no meio. A palestra dessa vez será gravada, Railma. Mas nós tivemos um querido. O WhatsApp está aparecendo aí. Quem que tá? É a Chara. Seu WhatsApp está aberto aí na tela. Cuidado, desliga aí o compartilhamento, senão todo mundo vai ver o seu. Tá. Obrigada. Fica público. Eu vou passar as perguntas. A gente está no horário? Peraí, deixa eu olhar, não. Falta ainda alguns minutinhos, né, Manu? Pouca coisa. 2 minutos. Nós tivemos aqui a semana passada, nós tivemos um probleminha para gravar a palestra, mas o Otávio fez um favor sensacional, me mandou a palestra gravada. Eu ainda não tive tempo de editar, mas vamos colocar. Eu queria só deixar para vocês a informação de que no canal do YouTube, o GBK Online, vamos ter todas as palestras do semestre passado e vamos adicionar todas as palestras desse semestre. Caso vocês tenham interesse em acessar e assistir as palestras, vão ficar lá disponíveis, tá? Então, agora as palestras vão ser públicas e vocês podem acessar na hora que quiserem. Questionamento pode ser feito em voz? Pode sim, Felipe, fica à vontade.
Pode. O que for colocando aqui no chat, a gente vai tentando juntar as perguntas, né, para fazer junto, fazer de uma vez, ver o que está relacionado. Pode ser dos dois momentos. Se não entender Jonathan. alguma coisa, pode perguntar. Pode abrir o microfone. Pode abrir o microfone, a pergunta pode ser na hora ou ao final. Vamos lá, Manu? Tá na hora. Vamos lá? Obrigada, Chara. Você apresenta a Chara. Apresenta. E eu vou ficar no YouTube para ver se tem alguém lá. E aí, se tiver pergunta por lá também, eu vou... Você já começou a gravar? Vou começar a gravar agora. Tá? Bem-vinda, Chara, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E bem-vinda ao GBECA, espero que você se torne uma palestrante assídua, como a gente tem alguns sócios aqui no GBECA, né? E vocês, meninos e meninas, aproveitem bastante, façam perguntas, participem e nos visite lá no YouTube também. Tchau, tchau. Boa palestra. Muito obrigada pela oportunidade da palestra. Você quer a apresentar primeiro, então? Depois eu... Mas você pode se apresentar. Vou falar rapidamente e você pode complementar, tá? Então, pessoal... Muito obrigada. A Chara Celi, nossa convidada de hoje, ela é zootecnista e ela é doutoranda num curso na área de bem-estar da USP. Depois você explica direitinho o grupo de vocês, Chara. Então, ela faz parte de um grupo de estudos de saúde, bem-estar e comportamento animal, e a gente tem trabalhado juntas em algumas frentes, né? E ela hoje vai falar de um tema que é muito interessante e é básico para avaliação de bem-estar dos animais de todas as espécies, os animais domésticos, tá? Então, fica à vontade, Chara, a turma é sua. Eu estou aqui, qualquer coisa, eu vou te perguntando, a gente vai se falando, e se você precisar, você pode perguntar também, tá bom? Tá. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite. Eu sou de Sergipe, né? Sou formada pela Universidade Federal de Sergipe, sou sergipana, e a UFBA sempre foi para mim a universidade que eu sonhava. Porque lá em Sergipe a gente treinava para os vestibulares as questões da UFBA e da UNB, e eu falava, nossa, UFBA. Eu não consegui fazer vestibular lá, meu pai não deixou, né? Meu pai só deixava fazer vestibular no estado e prestar vestibular no estado. Mas eu fico muito feliz em dar a palestra para vocês e estar trabalhando com a senhora também, professora Chiara. A professora Chiara é minha co-orientadora do doutorado. Meu orientador é o professor Adroaldo Zanella, que está online, que eu estou vendo ele aqui no chat. A Lu Baldan também está online, que é uma colega nossa do grupo. E hoje em dia eu faço, como a professora Chiara falou, eu faço doutorado na USP, com o professor Adroaldo Zanella, que é meu orientador. E eu trabalho com o bem-estar animal e especificamente com o bem-estar de asininos com a parte de leite. Eu trabalho com leite de jumenta, né? É uma coisa bem diferente, não sei se todos vocês já ouviram falar sobre leite de asinino, mas eu estou tentando meu doutorado nessa linha. E hoje eu trouxe para vocês uma coisa sobre uma avaliação de bem-estar animal, mas mais direcionado para os asininos, para os jumentos, e com a ferramenta metodológica que nós utilizamos para fazer essa mensuração é o EOWIN, que foi um protocolo desenvolvido pela equipe coordenada pelo professor Adroaldo, na Europa, mas eu vou compartilhar com vocês a minha tela e daí a gente já começa a falar um pouco sobre esse conteúdo. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, dá para ver. Tá, muito obrigada. Então, como eu falei, o tema da palestra de hoje é sobre avaliação de bem-estar de asininos. E com a primeira foto, como vocês podem ver a foto na capa já, foi uma mensuração que a gente fez em Euclides da Cunha. Eu vou falar um pouco sobre ela, que gerou um artigo
esse ano, que está para sair semana que vem, eu acho. Mas, e como eu falei para vocês, já comecei a falar, né? Eu faço doutorado com a parte de bem-estar animal. O protocolo faz mensuração com base no bem-estar do animal. Então, como para falar inicialmente para vocês, eu vou falar de algumas definições de bem-estar animal, né? O que é bem-estar animal? Por que a gente se preocupa tanto em mensurar o bem-estar dos animais, né? O bem-estar, como esse conceito mostra aqui muito bem, é um estado físico e psicológico do indivíduo em relação às suas tentativas de adaptar-se ao meio. Ou seja, nós temos os animais são indivíduos e eles têm estados físicos e psicológicos que por muito tempo não se falava sobre a parte psicológica dos animais. E eles têm relações com o meio, eles se adaptam a esse meio. Então são seres adaptáveis, né? E essa relação com a adaptação no meio, eles fazem tentativas, eles têm recursos, eles buscam recursos para adaptar esse meio ambiente no meio natural. Então, quando a gente fala do bem-estar do animal, a gente tem que entender que o indivíduo, o animal, ele interage com o meio ambiente, no meio natural dele, e ele se adapta a esse meio ambiente, são seres adaptáveis, tá? E outro conceito que eu gosto muito é que o bem-estar é o estado próprio do animal, em um dado momento, representado pelo somatório de todas as expectativas emocionais ou afetivas vivenciadas a partir de fatores internos e externos aos quais esse animal está sujeito. Ou seja, de novo falando a interação desse animal com o meio e falando sobre a parte não só comportamental, mas emocional. Porque, sim, os animais, eles expressam emoções, né? E eles têm uma interação com o meio, e dependendo dessa interação, se for positiva ou negativa, repercute no bem-estar dele, tá? Então, esse estado, esse bem-estar, é uma coisa pontual de um dado momento e representatória da experiência que ele vivenciou. Então, por isso que as mensurações têm que ser feitas ao longo da fase de vida do animal, porque representa aquela mensuração daquele momento com base na experiência dele adaptativa naquele ambiente. E como é feita essa mensuração? Já que a gente já falou de bem-estar, a gente faz as mensurações com base no físico do animal, principalmente biológico, condição corporal, baseado também na parte mental, que são estados afetivos, sentimento, emoção e cognição, e baseado também na naturalidade desse animal, que é o comportamento e a vida natural do animal. Esses pilares são os pilares principais do bem-estar animal. O que a gente preza? Para que eles estejam em equilíbrio, esses três pilares, para que o animal tenha um alto grau de bem-estar. E aqui, né, então, esses pilares, eles estão hoje em dia sendo mensurados com 5 domínios, que tem o domínio nutricional, o do ambiente, saúde física, comportamental e o domínio mental. E esses domínios são avaliados com critérios e subcritérios. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com o bem-estar animal, na época da graduação, nós utilizávamos apenas as 5 liberdades para mensurar. E era uma coisa que era ou muito alta, era uma escala que a gente tinha com muito alto ou muito baixa. Não tinham critérios específicos. E hoje em dia já tem esses critérios específicos para cada domínio, né? E é isso que a gente faz a avaliação, através desses critérios específicos de cada domínio que vocês estão vendo aqui agora. E como avaliar o bem-estar, né? Como avaliar principalmente o bem-estar do asinino, com base nesses 3 pilares que eu falei e nos 5 domínios. E antes da gente fazer a mensuração, é importante saber de alguns fatores. É importante que a gente conheça a espécie que a gente vai trabalhar, a fisiologia, o comportamento dessa espécie, né? Porque você primeiramente tem que saber o animal que você está trabalhando, tem que conhecer. Depois daí você vira a fazer a avaliação, né? Então tem que saber os fatores nutricionais que estão interferindo, os fatores ambientais ligados a essa espécie
E são coisas comportamentais e emocionais. Você tem que conhecer o animal que você está trabalhando primeiro, para depois você fazer a mensuração de bem-estar animal. Como eu falei no início, para fazer a mensuração de bem-estar animal de asinas, de jumentes, nós utilizamos o EUIN como ferramenta metodológica. É um protocolo que foi feito, coordenado, a equipe foi pelo meu orientador, Rolando Zanella, que está aqui na foto, como vocês podem ver. E atualmente nós fazemos mensuração, atualmente não, por causa da pandemia. Estou com uma saudade de viajar, professora, para fazer mensuração de bem-estar. A gente fazia mensurações de bem-estar com a Força Tarefa Nacional pelos jumentos. A gente, em 2017, 2018, nós fizemos muitas mensurações de bem-estar animal de asininos. No Ceará, a gente fez no Euclides da Cunha, na Bahia, mensuração também. E utilizando sempre essa ferramenta que eu vou passar para vocês, para avaliar o bem-estar dos animais. E esse protocolo de mensuração, a mensuração se baseia no animal, né? A gente vê o animal, observar o animal, então está baseado, indicador de bem-estar no animal e no ambiente e recursos disponíveis que esse animal tem, né? No ambiente, se esses recursos são disponíveis ou não, e como é que está o ambiente que esse animal está sendo inserido. Então, a observação, quando a gente vai fazer uma mensuração, aí tem que olhar muito para o animal e para o ambiente como um todo. E daí a gente separa com boa alimentação, bom ambiente, comportamento apropriado, a saúde apropriada. E o que a gente espera? Que o animal esteja ausente de fome prolongada, de sede prolongada, tenha conforto ao descansar, conforto térmico, facilidade para se movimentar, ausência de lesão, doença ou dor por procedimento induzido no manejo, e que ele tenha esse comportamento social, que ele expresse outros comportamentos também, tenha uma boa relação com o tratador humano-animal, e que o estado emocional desse animal seja positivo, tá? Então, é isso que a gente espera após fazer uma mensuração. E como fazer a mensuração, né? Com base no EUIN, ele é separado naqueles domínios que eu falei para vocês, e cada domínio específico tem de boa alimentação, bom ambiente. Eu vou detalhar cada domínio desse. Estou mostrando para vocês só agora, para vocês terem uma noção maior. Com relação à boa saúde, comportamento apropriado. E entrando agora nos domínios específicos, que o comportamento apropriado ele avalia tanto a parte comportamental como a parte emocional. Então, vamos detalhando cada princípio agora com vocês, eu vou detalhar cada indicador e como é feita essa mensuração, tá? Com relação ao princípio de boa alimentação, nós observamos se a nutrição é apropriada e se ele está com a ausência de sede prolongada. E como fazer essa mensuração, né? A nutrição apropriada nós mensuramos pelo score de composição corporal e a ausência de sede prolongada a gente mensura através do teste de turgor da pele e a disponibilidade de água. E como é feito cada coisa? Pode tirar uma dúvida agora ou só no final? Pode tirar a dúvida agora. Se eu for falar alguma coisa com relação à sua pergunta, eu vou esperar, mas pode fazer agora, se quiser. Pode botar o slide, por favor? Quando você fala, por exemplo, score de condição corporal, você revisa na literatura, por exemplo, a condição corporal de uma vaca é tal e tal e tal, aí você vai estar comparando se tal animal segue essa condição, ou a depender do animal você cria, ou então já são protocolos pré-estabelecidos? São protocolos pré-estabelecidos. Em cada protocolo que você mensurar, ele tem a escala que ele está mensurando e o que é aceitável ou não, e a definição daquele score, certo? Então, o EUIN, ele trabalha com score de 1 a 5, que eu vou falar agora. Então, já está estabelecido no protocolo qual é o score, e qual é o score ideal, e qual não é o ideal, e qual o critério de cada score, tá bom? Mas se você for pegar em outros protocolos, por exemplo, para avaliar os suínos, tem o EufoQuality. No EufoQuality também eles usam uma escala do protocolo,
para fazer essa mensuração. Então, o protocolo já tem sua escala e já tem um indicativo de como mensurar com base na proposta daquele protocolo. Entendeu? Entendi sim, muito obrigado. Então, como de nada. Daqui, então, essa é o que o do EWIN, que ele fala da escala de mensuração. Aqui é o score 1, score 2, o score 3, o 4 e o 5, sendo que o 1 é um animal que está muito magro e o 5 é o score mais alto, que ele está com obesidade. O ideal para o protocolo é o score 3, tá? Tem scores de 1 a 9, eu já vi, mas o protocolo para essa mensuração pelo EWIN, ele vai de 1 a 5 só. E como eu falei, né? Ele fala da alimentação apropriada e ele pede para a gente avaliar o score de condição corporal. Eu quero que vocês pensem sobre isso, que eu vou fazer uma pergunta para vocês depois, quando acabar de falar sobre a parte dessa nutricional, da avaliação nutricional, tá certo? E com relação à água, o que eles pedem para a gente ver? O teste de Turgot da pele. O teste de Turgot é você fazer você faz como se estivesse dando um beliscão de leve no animal, fazendo um giro, e você vê se a pele demora muito ou não para voltar ao normal. Então a gente vê se o animal está desidratado ou se não está desidratado, né? No asinino, vocês acham que é fácil fazer essa mensuração? Será que ele volta ao normal, não volta? Ele é mais resistente ou menos resistente? O que vocês acham sobre isso? Se quiserem interagir também, falar alguma coisa. Boa tarde. Vem cá, no slide anterior, você falou da condição corporal. Na hora que você botou assim, eu pensei que poderia ser comparado alguma coisa com o IMC no ser humano. Mas pelo que eu estou vendo, essa escala, ela tem, por exemplo, mensuração de tipo assim, peso, tamanho do animal, ou é visualmente mesmo, assim, como você está fazendo a comparação? Perfeito. Ele é visual, tá? Ele é visual, ele não... Quando você pega o protocolo inicialmente, você tem umas coisas do protocolo para você preencher, que tem os dados de quantos animais tem que ser avaliado. Você fala se é macho, se é fêmea, se é cada categoria, mas não tem nenhuma mensuração de falar o peso do animal. Isso que eu quero que vocês fiquem na cabeça de vocês, que a gente vai comentar um pouquinho depois, no final dessa parte nutricional, que poderia incluir no protocolo, tá bom? Mas excelente a pergunta. Com relação agora, voltando, né, que eu tinha falado, o que vocês acham? Será que o asinino, ele é fácil de demonstrar que está com deficiência de água? Será que ele tem deficiência de água? Eu imagino que esse seja um teste muito empírico. Não tem nenhum teste de sangue ou algum marcador mais mensurável para você conseguir dizer se o animal está ou não com problemas de nutrição, de hidratação. Então, o protocolo, como eu falei, ele faz uma escala visual baseado em observação do animal e do ambiente. E esse protocolo, ele avalia esses fatores que eu estou te falando. Então, com relação a essas outras mensurações, a gente vai discutir um pouquinho no final, tá bom? Tá certo. Mas com relação à sede, né? Eu já ouvi muita gente falar, quando eu já fiz fazendo mensuração, de que o asinino não precisa beber água, que o jumento não tem que beber água. O que vocês acham sobre isso? A pessoa nunca passou sede, né? Sim, né? O asinino, ele é mais resistente do que um cavalo, por exemplo. Um jumento é mais resistente que o cavalo, por exemplo. Sim, mas mas todos os animais têm que beber água, né? Eu estava na dúvida seguinte, que normalmente no ser humano, quando a gente vai ver uma questão de edema, a gente faz uma pressão digital e você tira. Quando esse edema volta logo, é porque tem muito acúmulo de líquido ali, no caso. Quando ele volta pouco, a gente chama de edema duro, então é de difícil drenagem. É mais ou menos como seria esse teste, entre as testes de Turgot aí, do animal? Sim, acho que é mais ou menos sim, porque a gente vê se ele volta ao normal ou não a pele, dependendo se o animal está desidratado ou não está desidratado, tá? Então a gente...
Desculpa, eu tenho uma dúvida em relação à idade do animal, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala do ser humano, a questão da hidratação da pele e a composição de água, ela muda de acordo com a idade. Então, se você, por exemplo, pegar a pele de um idoso, por exemplo, e tentar fazer esse teste, você vai ver que essa pele ela demora de retornar. Mas não necessariamente porque ela está desidratada, é por causa de outros fatores, né, que com o passar da idade vai perdendo. E aí, eu fiquei também nessa dúvida, né, de ser um teste que você vai fazer para qualquer idade do animal. Como é isso? Então, a gente separa as categorias quando a gente vai avaliar, né, se o animal a gente fala se o animal se ele é lactante, se não é lactante, se é macho ou se é fêmea. Então, esses pontos são os pontos que a gente precisa repensar, né, pensar mais com relação ao protocolo, porque, sim, dependendo da idade, se ele tiver um animal mais velho, pode ser a elasticidade da pele é diferente, né? Então, são fatores que a gente pode pensar para propor até uma melhoria para acrescentar no protocolo de avaliação, tá? Porque tem esses fatores de idade que interferem e também, né, o asinino, ele é um pouco mais, ele é mais resistente do que o equino. Ele tem a capacidade de resistir à perda de água de 20 a 25%. Então, para ele demonstrar que ele está com desidratado, demora muito mais, né? Para demorar para ter esse retorno à elasticidade da pele, demora muito mais do que o outro animal. E falar desses outros fatores que você está falando também, que interferem também na avaliação, né? Então, acaba sendo uma avaliação um pouco muito subjetiva, não é isso que você está falando? Que tem outros fatores que interferem, né? Isso. Não, porque assim, a questão da pele, existem outros fatores, inclusive até nutricional, de determinadas proteínas e etc., né, que acabam interferindo também. Então, eu achei muito assim, essa forma de mensurar. Sim. Então, é porque assim... Ô, Chara, deixa eu só fazer um comentário. A gente tem que pensar que esse é um teste que a gente tem, um protocolo que a gente tem que aplicar em condições de campo, tá? Tem outros parâmetros mais específicos, a Chara vai apresentar mais na frente, mas tem coisas que no campo, sem exames laboratoriais, a gente precisa ter algumas referências, e esse da pele é um deles. Claro que a idade vai influenciar, mas aí você tem que levar isso em consideração colocando nas anotações, né? Vamos seguindo para frente, senão vai ficar só nessa questão aí, Chara. Então, porque esse é um teste para você mensurar daquele local em campo como é que está o bem-estar desses animais. Então, ele é um teste que você não tem como... você faz uma escala, né? Você preenche esse teste e não tem análise laboratorial porque é um teste mais rápido, tá? Então, você tem faz um parâmetro de como está o bem-estar daquele animal, tá certo? Então, seguindo, a gente avalia também, né, como é que está a sujidade, se tem água, fonte de água, se ele consegue ter acesso a essa fonte de água, né? A gente sabe que o jumento ele tem uma exigência hídrica de 2 a 3 litros por quilograma de matéria seca ingerida. Então, ele também precisa de água, beber água, como qualquer outro animal, mas que ele seja um pouco mais resistente, né? Do que a desidratação do que o cavalo, ele precisa de água também, tá? Então, quando falam que ele não precisa beber água, é um fato que é errôneo. Então, voltando para essa parte, né, a gente viu, né, que ele não tem que não tem nenhum critério que fala para a gente avaliar a nutrição, essa ração é balanceada, como é que está o racionamento desse animal. Então, são pontos a serem pensados, né, para você fazer mais anotação, para avaliar melhor essa parte nutricional, tá certo? Porque a gente sabe que o asinino ele tem hábito de pastejo, com qualquer outro animal ele acaba pastejando, né? Ele também tem uma exigência nutricional. Tudo bem que não é muito estudado, não tem muito conhecimento sobre a parte nutricional do asinino, mas tem que ser feito um cálculo, tem que estar balanceado. Então, são outros fatores que a gente poderia pensar para fazer a mensuração.
que não estão no protocolo, certo? Mas ele pede para avaliar outras coisas do protocolo também com relação à parte ambiental agora. Ele pede para mensurar se tem ou não cama, se a cama é suficiente ou é insuficiente, né? Esse protocolo foi criado por uma equipe por um cenário da Europa. Os animais lá são mais confinados do que os nossos, que são extensivos, tá? Então, ele tem esses parâmetros para a gente observar, tá bom? Mas nessas condições que eu estou falando para vocês de como ele foi feito, tá? E nisso a gente vai pensar um pouquinho no final, discutir um pouquinho no final sobre isso, tá certo? Ele pede também para olhar se tem fezes no ambiente, como é que estão essas fezes, se elas estão mais úmidas, se não estão muito úmidas, se a cama está molhada, se a cama está seca, porque isso pode dar problema de claudicação também. Então, eles pedem para a gente fazer essa mensuração do ambiente como um todo, como está um animal. Eles pedem para ver também a dimensão da baia com relação à altura da cernelha do animal, tá? Aqui são mais mensurações com base na altura da cernelha do animal. E também pede para a gente ver sinais de estresse térmico, se está presente ou se está ausente, né? Se eles têm sinais de estresse térmico, se não tem sinais de estresse térmico. Pede para a gente olhar também se o animal tem feridas e em que parte do corpo que o animal tem mais ferida. Então, ele tem a categoria das partes do corpo, que é focinho, cabeça, pescoço, ombro, costas, parte posterior, pernas e casca. Então, é detalhado o local que o animal tem mais ferida ou não, que pode ter um indicativo de briga, né? Depende do local, é porque o animal ele está apanhando mais. Então, eles pedem para a gente observar onde estão sendo as feridas do animal. Qual o tipo de lesão, né? Se tem uma alopecia, se tem lesão de pele, se a lesão é profunda, ou se ele tem algum inchaço pelo corpo. Então, a gente mensura e faz uma contagem dessas lesões, né, que tem no animal e o local que elas estão no animal. Quero observar também as articulações, se elas têm articulações inchadas, se não estão inchadas, que podem ser dolorosos, indicativos de condições como artrite, lesões, infecções ou ossos quebrados. Então, é outro parâmetro que ele pede para a gente avaliar. Pede para avaliar também a claudicação, como é que o animal está andando, se ele consegue andar, se não consegue andar, se tem dificuldade para andar, se ele está andando normal ou se ele tem deficiência. Então, ele pede para a gente mensurar a claudicação do animal. E a gente sabe que a claudicação tem vários fatores interferindo, né? Que ele pode ter questões de umidade, pode ter treinamento excessivo, ou então também pode ser indicativo de alguma laminite que é gerado pela parte nutricional, né? Doença do trato gastrointestinal, como síndrome cólica, e também pode ser uma dieta com excesso de alimentos fermentáveis, excesso de grãos. Então, tem várias causas que podem estar gerando também a laminite, a claudicação. Então, ele pede para a gente observar a claudicação, né? Também ele pede para a gente observar a ausência ou presença de um prolapso, se o animal tem prolapso, se não tem prolapso, tá? Então, todos os fatores pedem para a gente observar nesse protocolo que eu estou falando para vocês. Também eles pedem para observar a pele do animal, se não é saudável, se é saudável, tá? Então, são fatores que podem ter interferido na saúde desse animal. Pede para olhar também a incontinência fecal, se ele tem, que é um indicativo que o animal pode estar com diarreia, pode estar sem diarreia. Então, ele pede para a gente observar esse fator também. Pede para observar também a parte de corrimento nasal, ocular e genital. Então, você observa se tem ou não corrimento desses animais que você está avaliando. Pede observar também se ele está com respiração e tosse, como é que está, se ele tem
se ele está com a respiração muito ofegante, se ele está tossindo muito, observando a narina e o tórax do animal. E também pede para ver o casco, para ver o indicativo de sinais de negligência. Se tem, como é que está o casco animal, se está normal ou se não está normal. Se ele tem algum sinal de negligência ou se não tem nenhum sinal de negligência. E também marcação a ferro quente, se tem ou não marcação de ferro quente. E com relação à parte comportamental, ele pede para a gente ver a interação do animal com os outros animais, tá? Como é que está essa interação? Ele está fazendo comportamentos agonísticos, ele socializa bem com o outro animal, então a gente observa como está a interação dos animais. E também em relação com a parte humano-animal, ele pede para a gente fazer um teste, né? Que esse teste é o seguinte, você fica na frente primeiro, parado na frente do animal, até 1 metro de distância. Aí você vê como o animal reage, se o animal se afasta, não se afasta. Depois você inclina o seu braço 45 graus na frente do animal e também vê se o animal se afasta ou se não afasta, se ele fica no local, ou se ele se afastou de você. Se ele se afastou porque ele não quer interação com você, certo? Então você para o teste. Se ele ficar parado, você continua o teste. Aí outro passo do teste é você andar pelo animal e topando no animal para ver se o animal se afasta ou não de você, se ele deixa ser tocado por você. E se ele ficar no local, né, porque ele permite o contato com você, e no final você olha a cauda dele. Se ele está escolhendo a cauda, se não está escolhendo a cauda. Então esse é um teste que a gente faz no campo para ver a interação do animal com o tratador, com a pessoa, tá? E com relação à avaliação emocional, que é o QBA, aí faz o teste do QBA, que é ver o QBA é o seguinte, tem algumas definições adjetivos que tem para o animal, e nós observamos se para aquele tratador, é uma coisa muito pessoal, né? Porque você acaba fazendo a mensuração, então você fala se o animal está feliz, se ele está sociável, se ele não está feliz, se ele está frustrado, se ele não está frustrado. Para mim, essa mensuração é a mais difícil. Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei com QBA também, mas eu não trabalhei com tantos adjetivos, eu reduzi os adjetivos, e eu fiz uma escala minha, o que era para mim frustrado, o que era sociável. Então, é uma coisa muito muito do observador que está fazendo, para fazer essa observação emocional. É a mais difícil que tem no protocolo, porque as outras eram observações, eles, como a professora Kiara falou, eles limitam algumas coisas que a gente tem que observar, né, no animal, com relação à parte emocional, sanitária, comportamental. E o mais difícil para mim é essa mensuração, porque ela é mais ampla, é mais aberta, no caso. Professora, agora, essa parte emocional aí, é uma parte bem subjetiva, vamos falar assim. E outra coisa, por exemplo, você está indo fazer uma avaliação, tal, não sei o quê. Você não tem, o contato direto com aqueles animais para saber se ele tá, não vou dizer que mais feliz ou não, mas se ele tá mais inquieto, se é dele, você tá entendendo? Aí na hora que você começou a botar aqui, eu falei, como é que eu avalia isso, pelo amor de Deus? Não, eu concordo contigo. Ele tem vários testes emocionais que a gente pode estar fazendo, né? Que são mais seguros, mas de todo o protocolo eu acho mais difícil, porque ele não tem parâmetro para a gente comparar, como você falou, se é sociável, depende muito. Se você não conhece o animal, você não está na propriedade, ele está indo fazer uma mensuração. Os outros pontos são muito mais fáceis de detectar, desculpa. Se ele tem ou se não tem, né? Agora, essa parte emocional é um pouco mais difícil de fazer, tanto é que quando eu faço a mensuração dos animais, o emocional é aquela que eu separo alguns critérios só, não faço por todos, e eu faço uma definição prévia antes do que é cada critério para mim, para fazer a mensuração no campo, tá? Porque realmente, e tem outros testes, se a gente for ver, tem de labirinto e cruz elevada, campo aberto, objeto novo, tem vários testes que a gente observa, que a gente vê na prática mais essa observação da emocionalidade, né? E que são mais que não está incluso aqui porque eles precisam de alguns equipamentos diferentes, né?
Um teste que seria mais simples para fazer, que no do equipamento, que eu estava lendo semana passada, é só você tentar entrar em... É como se fosse aquele teste que ele faz humano-animal, que você fica perto do animal. Mas, assim, seria uma pessoa estranha entrar na baia do que o animal tá e observar a reação desse animal, se ele tem medo ou não, tá? Mas só mede, nesse caso, medo e ansiedade. Não como esse KPA, que ele mede mais completo, só que, assim, é uma coisa que tem que ser mais estudada, né, e para ser feito, e tem que ser uma coisa prévia, se definir esses critérios previamente, para você poder fazer uma mensuração. Certo? Então, eu falei para vocês as questões do protocolo, vocês já fizeram várias perguntas que foram muito boas, né, de que não teria, que tem outros parâmetros para serem avaliados. Foi muito bom vocês falarem isso antes. Eu vou falar com vocês uma coisa prática que a gente fez, né, uma mensuração prática, que gerou um artigo que acho que semana que vem vai ser publicado, que foi com a professora Chiara também como coautora, o professor Adroaldo, a Mariana e o Tiago, então, e a Ana. A gente foi, não sei se vocês acompanharam, em 2018, eu acho, não foi, professora? Teve uma situação em Euclides da Cunha, Canudos, que os animais, os asininos, iam ser levados para serem abatidos. 2019. 19? É. Tá. Obrigada. Fiquei em dúvida quando foi o período. Eles foram levados para uma fazenda em Euclides da Cunha e eles ficaram retidos da fazenda porque saiu uma liminar proibindo o abate. Então, eles ficaram nessa propriedade, retidos na propriedade. E daí gerou uma denúncia que foi até para o Fantástico, que os animais estavam em maus tratos. E daí nós saímos de Pirassununga, nós fomos para lá para fazer a mensuração, eu e a Mariana Gamiro, e o grupo todo trabalhou, a professora Chiara, o professor Barnabé, esqueci o nome dele, ele também trabalhou com a gente, a equipe. Então, a gente fez o Pierre, que eu só chamo ele de Barnabé, o Pierre. Perdão, obrigada, professora. O Pierre também participou, o pessoal a professora Chiara com a equipe dela, a equipe do professor Pierre também foi para lá, o Frederico também foi no nosso grupo, o professor Adroaldo foi, a Patrícia. Então, nós fomos para ver essa situação que estava acontecendo, e eu acabei fazendo com a Mariana a avaliação do bem-estar desses animais. E que gerou esse estudo de caso, que foi publicado agora, e que foi que a gente percebeu, né? A gente aplicou esse protocolo que eu falei com vocês, do EUIN, aplicou esse protocolo na situação desse local que os animais estavam. Essa é uma foto da propriedade, né? Do dia da mensuração, a Mariana está fazendo a mensuração nesse dia comigo. E daí, né, a gente viu que pelo protocolo, mensurando as coisas do protocolo, utilizando, nós tivemos resultados que os animais estavam bons fisicamente, que sanitariamente os animais estavam bons, comportamentalmente também, e que estavam com suas condições adequadas de bem-estar naquele local, certo? Usando o protocolo de mensuração, o EUIN. Contudo, teve uma alta taxa de mortalidade no lugar. Então, os animais, será que... A gente faz uma pergunta. Será que realmente os animais estavam bem? Os animais estavam morrendo muito, então é um indicativo de que eles não estavam bem, certo? Que se tem alta mortalidade, não tem como dizer que aqueles animais estão bons. Que o local é próprio, que o animal está bem. Tá bom? Então, poderia ter, a gente fazendo um relatório do local, né, ao longo do prazo, nós observamos que tinha vários problemas que estavam gerando essa mortalidade. Ou seja, o protocolo deu que estava boas condições e a gente teve uma realidade diferente de mortalidade. Então, daí e ficou essa pergunta para a gente na época. A gente conversou, se reuniu, e o que a gente concluiu disso tudo? Que esse protocolo ele é feito em condições de animais da Europa, que o cenário é diferente do que o cenário que a gente fez a mensuração. Eles ficam mais em baia, os animais de lá, né? Então, aqui eles pedem para fazer mensurações, como vocês poderam ver, das baias. Nas baias são animais que estão
mais intensivos, né? Aqui no Brasil os animais são mais extensivos e é um cenário diferente do nosso, totalmente diferente do nosso, né? O nosso cenário, principalmente desse trabalho que a gente fez, era um cenário que os animais estavam... era um cenário que o animal estava morrendo muito, era quase que caótico. E por que a nossa mensuração acabou sendo boa? Porque os animais, quando estão mais doentes, principalmente os mais debilitados, eles ficaram na caatinga, isolados, e a gente não conseguiu mensurar os animais que estavam mais debilitados. Nós mensuramos o comportamento e as questões todas que o protocolo pede para os animais que estavam mais próximos da gente, que a gente conseguia ver, né? Ou seja, os animais que estavam melhores de saúde, certo? Então, a amostra não foi uma amostra total dos animais. Por quê? Porque os animais, na questão do protocolo, eles pedem, a gente consegue ver, né? Porque o protocolo foi feito para um parâmetro diferente, situação diferente, né? E numa situação que a gente está acostumado no Brasil do extensivo, ainda mais olhando nesse fato em comum, dessa propriedade que a gente fez a avaliação. Então, tem outras medidas, sim, que poderiam ser tomadas, como a gente pensar no bem-estar do animal. Tem outros testes que a gente pode fazer, exames bioquímicos, né? Para ver realmente se o animal está doente. Tem vários outros parâmetros para serem avaliados. Só que, e também tem que ser pensado também, eu acho, numa adaptação desse protocolo para o cenário, né, do Brasil, e cenário principalmente desses locais que nós temos de santuários com os animais, que estão mais extensivos, que eles ficam mais isolados. Então, eu acho que a gente poderia pensar em uma adaptação maior desse protocolo. O que vocês acham? Eu acabei até colocando isso agora no chat. Eu imaginei, né, que alguns protocolos que fossem, tipo, exportados, eles passavam por um processo de adaptação, porque a senhora falou no início da apresentação que o ambiente de interação, né, que o animal tem é um dos fatores que devem ser avaliados. E aí, quando você traz um protocolo de um ambiente que tem, por exemplo, temperaturas, entre outras questões também diferentes, eu imaginei que isso realmente poderia ter alguma influência quando você, né, exporta ou traz ele para aqui. Foi até uma pergunta que eu fiz. É uma coisa que eu falei até, eu dei uma matéria para a Federal de Sergipe no final do semestre passado, e eu falei isso para eles, que quando a gente pega um protocolo, é necessário, muitas vezes, fazer adaptações não só das mensurações, mas das condições do animal. Então, fica uma coisa para a gente pensar, né, em adaptar esse protocolo, né? Como que a gente poderia estar adaptando para o cenário de Brasil, né? Então, é isso que a gente tem que... Por isso que eu amo o bem-estar também. Porque o bem-estar é uma ciência nova, que tem muita coisa para ser explorado ainda. Tem muita coisa para a gente estar pensando e acrescentando na parte de bem-estar animal, né? Outros critérios para serem pensados. Os protocolos eu acho que... Quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei com suínos, e eu peguei um protocolo, eu não peguei um protocolo pronto, mas foi um mestrado que eu fiz, né? Foi o que eu fiz, eu peguei 3 protocolos, eu adaptei o protocolo, e depois eu levei para a prática para mensurar o bem-estar das matrizes suínas. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar, né? A gente tem, sim, protocolos de mensuração de bem-estar animal, mas com outra realidade que esses protocolos podem ser modificados, né? E tem que ser modificados mesmo, adaptados, né, no caso. Oi? Estão aí ou eu caí? Uma pergunta, você falou o negócio das mensurações, tipo assim, hormonal, bioquímica, tipo assim, como é que isso seria, me perdoe a ignorância da pergunta, claro, como é que seria feito no local assim, porque vocês viajam tanto, tipo, demoraria para sair o resultado, você tá entendendo mais ou menos? Então, é por isso que a gente seria uma coisa que demoraria mais para sair, né? Esse protocolo, a ideia dele é a gente fazer uma coisa mais rápida no local, a mensuração mais rápida,
E esses testes, por isso que não estão incluídos nesse protocolo. E se fosse fazer uma avaliação para ter uma segurança maior, deveria ter um tempo maior que você deveria pegar, tirar a amostra, levar essa amostra para o laboratório, processar a amostra, para ter um resultado, né? Então, demoraria mais do que 24 horas, às vezes, entendeu? Então, por isso que seria uma coisa mais segura a gente fazer não só numa visita de um dia da propriedade, mas a gente coletar amostras e trabalhar essas amostras mais em laboratório para ter um parecer mais seguro, né? Das condições dos animais realmente. Ô, professora, você comentou sobre o prolapso. Só que eu queria saber o que causa esse prolapso. Então, pode ser vários fatores que está causando o prolapso, né? Então, pode ser que ele tenha alguma coisa sanitária que esteja interferindo, algum problema sanitário dele. Então, e as causas que a gente coloca a gente não coloca mais muitas causas. A gente vê nesse protocolo se ele tem ou não, né, esse prolapso. Mas é uma coisa que vários fatores podem estar interferindo, assim como a claudicação, né? Então, teria que ser feita uma investigação maior sobre a parte sanitária, não só do prolapso em si, mas outros fatores sanitários que o protocolo pede para a gente mensurar. Eu tenho uma pergunta aqui para a turma aí, Chara. Por que a gente faz avaliação de bem-estar? Qual que é o objetivo quando a gente avalia o bem-estar de um animal, né, numa condição de baia ou numa condição aí que a Chara está usando como exemplo, o campo? Por que vocês acham? Você já terminou, Chara? Já terminei. Você fala do bem-estar animal em geral ou do bem-estar do jumento especificamente? Pronto. Não, qualquer bem-estar. Eu acredito que, eu estava pensando nisso, mas falaram no chat também que é melhorar a qualidade de vida do animal. E aí também pode ter uma interferência produtiva, uma interferência financeira. Eu acho que todas essas coisas, querendo ou não, influenciam para se ter um bem-estar animal. Exatamente. A gente quer identificar quais são os problemas, né? Se tem problema, porque, não sei se vocês entenderam, esses protocolos, eles servem para a gente transformar uma avaliação que é qualitativa, né, que é subjetiva muitas vezes, em uma coisa quantitativa, quantificar, colocar em números, graus, para a gente conseguir avaliar de uma forma mais fácil, né? Vocês falaram muito bem aí que vários parâmetros, né, Chara? Me corrija se estiver errado. Sim. Muitos parâmetros, eles são subjetivos e a gente tem dificuldade. Então, a ideia de criação desses protocolos é justamente para auxiliar nessa quantificação, né? Então, se a gente deseja quantificar, avaliar, a gente quer saber se está tudo bem e aonde que tem problemas. E aí, se ou se a condição corporal que vocês acharam interessante, né, não está boa, o que pode estar acontecendo para isso? Mas o protocolo não vai dizer exatamente, você vai ter que depois estudar mais a fundo. É a alimentação? Se é alimentação, o que na alimentação a gente pode mudar? Aí avaliações mais específicas vão sendo feitas. Certo? Então, ele dá um norte mesmo. É uma coisa subjetiva, o protocolo, que norteia a gente se tem um problema e aonde pode dar esse problema. Para depois a gente pega, analisa depois os dados e a gente avalia o que pode estar gerando esse problema, né? Então, se é nutricional, por que deu uma score mais alta ou mais baixa, o que está acontecendo na nutrição? Então, acaba que ele só norteia a gente de alguma coisa que pode estar acontecendo com o animal, né? Com os animais que estão naquele local que a gente está mensurando. Tem várias coisas aqui no chat que depois eu vou ler. Deixa eu falar aí. Só para lembrar que o AUI não é para todas as espécies, tá? Não. Nenhum dos protocolos é para todas as espécies. E o AUI envolve perus, se eu não me engano, ovinos e cavalos, equinos e agora jumentos. E jumentos.
Essa palestra de hoje foi assim um pouco parecida com o que teve na semana passada, só queria tirar uma dúvida. O da semana passada, o professor falou que tinha uma resolução que era para os cuidados outra dos... coisa. Não, é isso que eu tô dizendo. O de hoje é um protocolo, beleza, mas não chega a ser uma resolução para a criação desse tipo de animal, não é isso? Não. São coisas totalmente diferentes. Exatamente. A resolução é uma forma de, quando a gente identifica uma coisa grave, por exemplo, relacionada ao bem-estar animal, que os protocolos ajudam a gente a estudar. E aí você consegue fazer isso virar uma norma, uma lei, para auxiliar o bem-estar daquele animal de fato. Então, o protocolo é um caminho, né? O bem-estar de suínos, ele é estudado há muito mais tempo do que o de jumento e de cavalo, por exemplo. Sim, então, já exato. existem leis, e como a gente cria muito suíno, né, no mundo inteiro, e tem as aves, a Manuela citou aí os perus também, que na Europa tem criação de peru, porque tem o consumo muito alto dessa carne. Então, por conta de problemas de produção, foi colocado aqui no chat, né, que o protocolo serve para verificar se tem maus tratos também, para verificar se tem baixa qualidade de vida também. Então, tem vários pontos que a gente utiliza o protocolo para nos guiar nas condições de bem-estar dos animais de produção, né? Muito bom, Chara, adorei sua aula. Foi muito elucidativa, objetiva, e o pessoal participou bem, foi legal. Sim, Deixa eu ver se tem sim, mais adorei a algumas, participação do pessoal. né? Tem algumas coisas aqui que eu vou ler. Pode falar, Manu, que eu vou... Não, é só para lembrar que a Characeli, ela falou específico específico para jumentos, mas o passo a passo é bem semelhante para outras espécies. Por exemplo, você observa também o ambiente, a característica para, por exemplo, cabras mesmo, a textura das fezes. Então, você tem a sujidade da parte da cauda, a erição do pelo também, de forma geral. Então, você olha todo o aspecto do animal, né? A presença de edemas e linfonodos, porque são características... Sim, a claudicação também acontece, né? Em cabra, mas é cabra de leite, no caso. Então, assim, existem especificidades das espécies, mas o passo a passo é semelhante, tá? Todas são observações do ambiente do animal, né? E todos esses critérios de sanidade, a parte de comportamental, é bem parecido com relação às outras espécies. Eu trabalhei no meu mestrado com suínos, e várias coisas que a gente observa dos asininos, a gente também observa nos suínos. Mas é claro que são espécies diferentes, então, mas o que você está observando é muito parecido que tem nos protocolos de suínos, de jumentos e de cavalos, né? Chara, tem uma pergunta aqui, ó, da Lilian. Tem uma dúvida sobre os trópicos, né? A questão do estresse térmico. Se isso também faz parte, aí eu estou complementando aqui, faz parte dessa avaliação. Como que a gente coloca essa questão do estresse térmico aí na avaliação do Ewing? Ele pede para te observar, né, como é que tá, se tem sinais do animal com estresse térmico. Se a respiração está mais ofegante, está menos ofegante do animal. E é claro que o asinino, ele é mais resistente, né, não só a perda hídrica, mas também com relação a temperaturas mais altas. Eles são mais adaptáveis a temperaturas mais altas do que mais baixas, no caso, né. Só que eles quando estão em situação de estresse térmico, quando eles estão muito tempo num local que não tem uma sombra, por exemplo, vocês estão sempre direto num local que não tem sombra. Eles podem, e dependendo do local que eles estejam alocados, se for no sertão, que a temperatura é muito alta, né? Então eles acabam sim podendo ter evidência de estresse térmico, né? Eu não lembro agora de cabeça qual é o limite térmico do asinino que ele consegue tolerar. Eu lembro que eu tinha isso
anotado em algum local, agora eu me perdi. Eu posso passar para a professora Kiara depois para ela passar para vocês. Mas ele tem uma zona térmica que eles conseguem dar pitados. Por mais que seja mais elevado do que o cavalo, do que o suíno, ele tem essa zona térmica. E se eles não tiverem essa zona térmica, eles vão expressar sinais sim, mas são mais ofegantes do que os outros animais, né? E eles procuram sim sombra, porque quando eu fui fazer uma mensuração no Ceará uma vez, teve uma pessoa que falou para mim, eles não podem, se for um local que esteja só sol o tempo todo, o jumento ele prefere, ele não gosta de sombra. E não foi uma mentira, porque tinha poucas sombras no local, tinha quase nada de árvore, e só tinha umas restas de sombra, tipo, bem pouquinho mesmo. E ficava um grupo enorme de jumento aglomerado do lado desse local que tinha pouca sombra. Então, se ele não preferisse sombra, eles não iriam ficar nesse local, todo mundo preso, aglomerado, juntinho, em um local pequeno, porque tinha um pouco de sombra, né? Todo mundo quer sombra e água fresca, todo né? mundo quer sombra e água fresca, sim. Ô, Chara, tem mais uma pergunta aqui, muito boa, que eu anotei para fazer. De quanto em quanto tempo a gente deve fazer essa avaliação, ou pode fazer? Existe alguma indicação para isso? Essa é boa, hein? Essa é boa. O que seria bom? A gente fazer com essa mensuração espaçado, né? E dependendo, por exemplo, eu estou espaçado em períodos espaçados. Não tem nenhum artigo falando qual o limite que você tem que fazer a mensuração ou outra. Mas seria bom a gente fazer em períodos, por exemplo, depende da estação, na estação mais quente, mais fria, períodos mais espaçados. Fazendo a maternidade, gestação, fazendo em épocas mais espaçadas, mas não tem nenhum artigo falando qual o período, que se é 2 meses, 3 meses, 4 meses, não tem nada falando na literatura, não. Legal. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta. Passa. É interessante linkar esse protocolo com o etograma, ou são propostas assim distintas, pensando no tempo? Perfeito. Ele só pede para a gente mensurar a sociabilização dos animais no grupo, né? Se eles estão com comportamentos mais estereotipados ou, anômalos ou afetivos. Só que seria bom a gente fazer um etograma à parte, sim, para a gente categorizar e para a gente mensurar também, né, o comportamento deles, não só fazer uma estimativa, né? Mas seria interessante. E tem vários tipos de mensuração. Você pode fazer scan, você pode fazer focal, você pode fazer a mensuração de 3 minutos, 2 minutos, de 1 hora. Então tem várias alternativas de fazer mensuração do comportamento do animal, né? Que poderia sim ser acoplado no etograma, no protocolo, perdão. No protocolo, né? Entendi. É porque essas avaliações, essa é a minha opinião, essas avaliações do comportamento, né, das reações e tal, elas são muito mais difíceis de avaliar. Então, eu entendo que quando esse protocolo ele foi desenhado, ele foi pensado para que muitas pessoas pudessem conseguir utilizá-lo, né? E pessoas talvez não tão treinadas nessa questão, principalmente do comportamento. Essa é a parte mais difícil, a gente hoje sabe, né, que faz toda a diferença a gente conhecer e acoplar ele nessas avaliações, né? Mas não é fácil, né, Chara? Não, fazer parte comportamental, se você for fazer um trabalho mesmo, comportamento etograma bem elaborado, tem que fazer uma visita anterior prévia, tem que fazer uma avaliação a delíbito, né? Para ver como é que tá aqueles animais, para depois você vai qual os comportamentos que vocês vão avaliar, dependendo da pergunta que vocês querem fazer. Então é um trabalho que exige realmente que seja uma pessoa mais treinada, né? E esse protocolo que a Kiara falou, ele é mais rápido, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, ela consegue observar os parâmetros que tem ali descrito para fazer uma mensuração. Uma coisa mais básica, né? Mais básica, sim. Chara, tem uma outra pergunta aqui muito boa, que eu tinha separado também, ela fez de novo aqui, porque eu esqueci. O que se faz, no caso, de um animal ter sido avaliado
com uma avaliação que não foi positiva, ou seja, no final você viu lá que o protocolo falou que o grau de bem-estar não está legal. Aí a gente investiga quais são os pontos do protocolo que deram baixa. Por exemplo, se foi na parte sanitária, se foi na parte nutricional, e tem que reavaliar o manejo da propriedade, né? Como é que está sendo feito aquele raçoamento, como está feita a parte sanitária, qual o calendário sanitário, se tem calendário sanitário, se não tem. Então a gente sai para depois conversar com os proprietários, né? E falar, olha aqui, eu fiz a avaliação, eu vi que a parte nutricional não deu boa, que está ruim. Então, como é que está sendo a nutrição que vocês estão dando para o animal? Como é que você está fazendo com o animal? Né? Então, não serve tem sombra. Não tem sombra, tem que recomendar sombra. Não tem água, a água não é de qualidade, ele não está acessando a água. Tem que modificar o bebedouro, botar uma fonte de água. Então, sai para a gente chegar no proprietário depois e falar, olha, isso aqui que está errado, e tem que modificar essa estrutura aqui que deu errado. E muitas vezes essas melhorias não são investimentos tão altos, né? Às vezes são detalhes, às vezes sim, dependendo do problema, pode ser investimento maior, né? Uhum. Mas às vezes não. Gostei muito. Uma professora minha da graduação, que trabalhou comigo há muito tempo, a Patrícia Barbalho, ela fez um mestrado no ético com o Matheus Paranhos, ela trabalhou com bem-estar de bovinos. E ela falou para mim a experiência pessoal dela que foi muito boa. Ela falou que ela trabalhava com abatedora, essa minha antiga orientadora, e ela disse que percebeu que estava tendo muito animal que sofria muito na linha do abate, que o índice de brutalidade dos manejadores estava muito alto e estava dando erro muito na insensibilização, né? Que estavam tentando mais tiros, estava demorando mais para ficar insensível. E ela observou que no abatedor não tinha uma fonte de água para as pessoas que estavam trabalhando. E ela fez o quê? Ela pediu para o dono do abatedor colocar bebedouro no local para a pessoa que estava trabalhando. E isso reduziu os erros em mais de 20%, resolveu. Então, só foi colocar uma coisa que não tinha nada a ver com a linha de abate, era mais para a pessoa que estava trabalhando, que não tinha seguro. Não tinha não tinha água de qualidade para a pessoa que estava trabalhando, e que ele acabava levando isso para a linha de produção e acabava descontando o animal. Então, a gente tem que observar muitas vezes, não só também que a gente fala muito, o ambiente para o animal, mas e para a pessoa que está trabalhando com aquele animal também, né? Então, a gente fazer observação também em conjunto, né? Para a gente poder também, porque não pode esquecer do bem-estar das pessoas que estão ali trabalhando também, né? E que pode resolver as questões do manejo com o animal também. Caiu? Eu queria saber, tem algumas perguntas no sentido de o que fazer no chat, o que fazer quando essa avaliação é negativa, como é que vocês retornam, né? Qual é a punição para essas pessoas? Mas eu também queria saber, porque eu já fui a Euclides da Cunha, e tem um sentido também da educação, né, dessas pessoas que manejam esses animais, uma ação mais preventiva. Vocês também fazem esse trabalho para evitar, porque às vezes, né, os maus tratos não são propositais, na verdade, a gente não pode nem chamar de maus tratos. É um manejo errado que precisa de direcionamento. Então, o pessoal quer saber, depois que faz a avaliação negativa, retorna, tem advertência, tem punição, e eu quero saber se vocês fazem ações preventivas. A gente faz um relatório, a gente passa para as pessoas da propriedade nesse relatório, e aí com relação à punição tem que ir para a lei, né? É legislação. A gente não pode punir, a gente vai na lei. E a lei, se eu não me engano, tem uma resolução que melhorou a parte de maus tratos esse ano, não foi, professora? Eu não estou lembrada agora, mas maus tratos é crime pela lei, né? Tem a lei de crimes ambientais, maus tratos é crime. Então, a gente vai na legislação e pode fazer uma denúncia formal, certo? Eu acho que, vocês desculpem, caiu aqui minha conexão, eu acho que vocês não entenderam, esse protocolo, ele não é uma fiscalização, tá? Isso daí é feito para você saber como que está a condição dos seus animais, você pode contratar, isso é uma consultoria, ou uma avaliação
do seu sistema de produção para você melhorar, né? Para você ganhar benefícios ali para os animais, para a saúde deles, e com isso ganha também nos índices produtivos, mas isso não é um sistema de fiscalização. Não. Pode acontecer, não por exemplo, não é o protocolo EUIN, mas existem protocolos adaptados para isso, por exemplo, e ele pode ser usado também se for feita se o Ministério Público recebe uma denúncia de maus tratos, ele chama o Conselho de Medicina Veterinária e vai uma equipe lá, um zootecnista, um veterinário, e pode utilizar desse protocolo, no caso de jumentos, por exemplo, para dar esse relatório falando se realmente, né, se de fato existe maus trato ou não. O Conselho de Medicina Veterinária hoje recebe várias denúncias desse tipo, principalmente para pet shop, criatórios de cães e tal, e aplica um protocolo parecido, não é exatamente esse, mas é bastante parecido, é baseado nas 5 liberdades, então existem algumas limitações também. Mas não é o caso. Esse protocolo não foi desenvolvido para isso, né? Pode falar, Manu. Só rapidinho. Não, é só para dizer que para certificação também, quando se fala de certificação de criação humanitária, onde se você pode ter um animal com certificação de criação voltada para o bem-estar. Certo? Aí você pode contratar uma equipe, que existem equipes cadastradas junto ao Ministério para fazer esse tipo de avaliação. Empresas que fazem isso. Além do protocolo de avaliação de bem-estar, tem uma série de outros fatores relacionados também à relação animal e humano, instalações, pasto, uma diversidade de outros fatores, presença de APPs, enfim, já é outra coisa também, não está relacionada. Isso aí é um protocolo que foi desenvolvido por pesquisadores, que é como a Chiara falou, é um parâmetro que a gente pode pontuar, escalonar, né? Porque o bem-estar é muito difícil você avaliar, olhar para o animal, ele está com bem-estar positivo ou negativo. Então, é mais um padrão para você, vamos dizer, é um recurso, é uma ferramenta para você usar. Isso que eu ia falar, é uma ferramenta para você utilizar, e cada vez mais, que hoje tem várias pessoas falando aí de legislações, hoje a questão do bem-estar, ela não é mais uma opção, ela é uma obrigação de todo mundo. Não importa se é o seu animal doméstico pet ou se é o seu animal de produção. Então, cada vez mais a gente precisa dessas ferramentas para conseguir chegar no bem-estar o melhor possível, né? Então, para isso que serve. A gente pode relatar, assim, você consegue me iniciar se tem alguma coisa de negligência, de maus-trato no protocolo, mas tem empresas de consultorias que trabalham com outros protocolos mais específicos. Isso. E tem que ser feita uma denúncia, como faz com uma denúncia formal. Você pode denunciar, sim, através de uma mensuração depois, mas tem que ser com protocolos que exigidos pela lei, né? Fazer como é que faz uma denúncia, quais são os passos. E a Lu acabou de me falar que maus-trato é crime para qualquer animal. Mas esse ano, para cães e gatos, tiveram umas mudanças na legislação. Isso. Mas com cães e gatos só, não com animal de produção. Obrigada, Luciano Lobaldan. Tá na nossa Constituição Federal, né? Crimes ambientais, crime contra maus-tratos contra animais e também fauna e flora, né? Isso, não importa se é animal doméstico ou silvestre. Sim, isso é uma outra conversa, pessoal. Então, acho que por hoje nós exploramos bastante a Characeli, foi muito bom, Chara, adorei, gostei demais da sua apresentação, parabéns. Muito obrigada, professora, muito obrigada. Realmente surpresa com a qualidade do seu material, assim, foi muito legal. E você trouxe muitas informações e gostei demais da participação da turma aqui. Obrigada, pessoal. Quer falar alguma coisa, Manu? Eu quero agradecer a Characeli, muitíssimo obrigada.
E foi um prazer conhecê-la, eu não conhecia, né? Deixa eu mostrar aqui a cara. A Chara vai voltar mês que vem para falar de um outro assunto muito bacana também. Depois você pode fazer sua propaganda aí para a próxima. E assim, a gente teve uma presença bem legal dos alunos, a participação. Eu gosto muito quando os alunos participam. Minhas aulas eu fico frustrada se ninguém participa, mas a sua palestra foi muito boa. Obrigada, Characeli, e você está sempre bem-vinda aqui no nosso grupo, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostei muito dos alunos terem participado. Quando eu dei a disciplina no passado, para a Federal de Sergipe, quase ninguém falava, eu ficava, não, fale, eu quero que vocês discutam, eu quero que vocês perguntem. E eles não perguntavam tanto. E é bom porque quando a gente faz uma apresentação, a gente estuda para montar a apresentação, né? A gente tem que estudar muito. Daí quando ninguém pergunta, você fala, isso aqui não perguntaram. Ninguém achou legal, né? Não é não, tem muitas coisas. E eu gostei dos comentários que o pessoal falando assim, ver como que é complexo. São interessados, né? E a gente tem que estudar detalhes. Por exemplo, como que avalia o score corporal? É fácil? Não, não é fácil. Não é muito fácil. Tempo de experiência, observação, palpação. Se é de cavalo é assim, se é de jumento é assado. Tem score de 1 a 5, 1 a 9, como é que faz isso? Então, experiência. O score corporal, eu acho até assim, que tem alguma noção anatômica, às vezes, né? Mas quando você vai fazer a avaliação qualitativa do comportamento do animal, o animal nem frustrado. Faz, é muito mais difícil. Eu tô dando um exemplo, né? A gente foi fazer com os caprinos lá Entre Rios, menino. O animal alegre, o animal triste, o animal frustrado, qual a diferença de frustrado para triste? E tem que lembrar que a gente não pode colocar as nossas emoções neles, né? A interpretação é outra. Mas eu fiz uma escala, quando eu fiz no meu mestrado, que eu fiz o QBA para suínos, eu defini muito tempo antes o que era para mim, para um grupo, cada característica daquela. Porque eu lembro que eu fui até para Jaboticabal, que tinha umas amigas minhas que estavam fazendo doutorado no ético, eu pedi ajuda delas, eu falei, não, vou sentar com vocês, eu quero pensar com vocês, porque... Não é treinar, fácil. Né? E treinar não é fácil. Não é fácil, não. Sim. A emocional, para mim, ela é a mais difícil de ser feita. Com certeza. Eu estou aqui hoje no meu doutorado, eu pretendo fazer avaliação com suíno, mas eu vou fazer por testes. Não vou fazer subjetivo com QBA. Eu vou fazer teste labirinto em cruz, de ter um aberto objeto novo, porque é mais fácil de você mensurar, né? Isso é medo e ansiedade. Você tira. Sabe o que a gente fez, Characeli? Com os caprinos, a gente separou em categorias, né? Ao invés de ser por, vamos dizer, sentimento, a gente separou positivo, negativo e frustração. Então, assim, a gente foi separando, colocou, reduziu Ela fez isso com as jumentas, com os bebês. A Chara fez isso com as jumentas e com os jumentinhos. É a aula do próximo mês, né, Chara? Comportamento materno filial. Foi assim também que ela fez, positivo, negativo, suou. Sim, vamos fazer com as cabras. Para entender, suando. Trazer Chara para cá para fazer com as cabras. E a minha orientadora do mestrado, ela tentou fazer com caprinos um protocolo, acho que ela não fez na prática. A Cristiane Tito foi minha orientadora do mestrado, não sei se você conhece. Ela trabalha com ovinos e caprinos. Não. Então tá. Então, gente, eu queria agradecer. Obrigada, Chara. Obrigada, pessoal. Foi muito bom a participação, muito boa a participação de vocês. Chiara, é uma honra tê-la como colega nesse grupo. A recíproca é verdadeira. Acho que a dupla vai bem. Chara, daqui a pouco a gente vai falar ali no backstage, tá? Tá, muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Hoje ainda a gente vai liberar para vocês o questionário. Fiquem ligados. Uma semana para responder, hein?